Normalmente, quando se pensa em um diagnóstico médico, ou, sei lá, na própria matemática, existe uma expectativa meio que de precisão absoluta, sabe? Ah, com certeza. Funciona quase como na engenharia, né? Exato. Tipo, se um osso quebra, o raio-x vai lá e mostra aquela linha branca e irregular. O médico aponta para a chapa e, bom, o problema está claro ali e visível para todo mundo. O que, de certa forma, traz um conforto enorme para a mente humana. O cérebro adora o que é binário. Sim, tipo, tá quebrado ou não tá quebrado. Isso. É uma necessidade instintiva nossa de categorizar a realidade, de colocar as coisas em caixas perfeitamente definidas, com rótulos inquestionáveis. Mas o problema começa quando a gente dá um passo em direção ao mundo da incerteza e do acaso. De repente, essa máquina de raio-x mental parece perder totalmente o foco. A paisagem que parecia nítida se transforma numa neblina espessa, né? Uma neblina total. E a nossa imersão de hoje se debruça exatamente sobre essa neblina. Vamos fazer um mergulho profundo no material do livro acadêmico Conceitos Básicos em Probabilidade, do autor Marcos N. Magalhães. Um texto excelente, por sinal. Muito bom mesmo. E a nossa missão aqui hoje não é, tipo, recitar fórmulas matemáticas áridas, mas sim usar esse texto para entender como a probabilidade atua como a lente definitiva para enxergar e tentar domar um mundo fundamentalmente caótico. O aspecto central desse material é mostrar que a teoria das probabilidades é, tipo, a tentativa mais sofisticada que a gente tem de estruturar a falta de informação. A gente constrói em cima do que não sabe, né? Exatamente. É uma ciência construída em cima daquilo que não sabemos com certeza. E, bom, para começar qualquer cálculo nesse universo de incertezas, o livro estabelece que o primeiro passo é criar um alicerce sólido. Que seria o espaço amostral? Isso. É o conceito matemático de espaço amostral, que é representado pela letra grega ômega. A definição rigorosa diz que esse espaço é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Para visualizar isso de um jeito prático para quem acompanha a gente, construir esse espaço amostral é meio como mapear o cenário de um videogame antes de sequer dar o primeiro passo no jogo, sabe? Nossa, ótima analogia. Porque se não houver clareza sobre quais são os limites desse mapa, quantas portas secretas existem ou quais áreas são de fato acessíveis, fica absolutamente impossível calcular qualquer chance matemática de encontrar um tesouro escondido ali. Com certeza, o mapa dita as regras do universo em que o jogo acontece. E levando essa analogia do mapa adiante, o que o texto demonstra é que um mesmíssimo fenômeno, no mundo real, pode gerar mapas completamente diferentes. Dependendo da pergunta que se faz. Sim, dependendo do que a gente quer investigar. Há um exemplo muito elucidativo no livro sobre um servidor de rede de computadores, sabe? Daqueles que operam continuamente uma empresa, mas que inevitavelmente sofrem falhas e avarias ao longo do tempo. Ah, aquele clássico cenário de tensão para qualquer departamento de tecnologia da informação. Quem trabalha com TI que está ouvindo a gente agora sabe bem o desespero. Pode crer, o desespero é real. E, assim, a forma como o departamento de TI decide monitorar essas falhas altera totalmente a matemática do problema. Como assim? Bom, se a equipe quiser apenas contar o número de falhas que ocorrem em um único dia, o espaço amostral será algo discreto. Discreto no sentido de números fechados. Isso, tipo, pode ser 0 falhas, 1 falha, 2 falhas, até um número máximo teórico que o sistema suporte. São saltos inteiros. A matemática vai lidar com um conjunto finito, ou no máximo enumerável, é fácil contar nos dedos, por assim dizer. Mas a natureza do problema muda drasticamente se a equipe de TI decidir que precisa saber o momento exato em que a falha aconteceu. Exato. Porque se a pergunta for, em que horário, considerando as 24 horas do dia, o servidor cai? A gente não está mais contando números inteiros. Não mesmo. O tempo não dá pulos discretos, ele flui continuamente. O que transforma o espaço amostral em algo infinito e não enumerável. Qualquer fração minúscula de segundo entre a meia-noite e as 24 horas se torna um resultado possível, sabe? Fica impossível contar nos dedos.
Isso, tipo, pode ser 0 falhas, 1 falha, 2 falhas, até um número máximo teórico que o sistema suporte. São saltos inteiros. A matemática vai lidar com um conjunto finito ou, no máximo, enumerável. É fácil contar nos dedos, por assim dizer. Mas a natureza do problema muda drasticamente se a equipe de TI decidir que precisa saber o momento exato em que a falha aconteceu. Exato. Porque se a pergunta for em que horário, considerando as 24 horas do dia, o servidor cai? A gente não está mais contando números inteiros. Não mesmo. O tempo não dá pulos discretos, ele flui continuamente. O que transforma o espaço amostral em algo infinito e não enumerável. Qualquer fração minúscula de segundo entre a meia-noite e as 24 horas se torna um resultado possível, sabe? Fica impossível contar nos dedos. Fica. A probabilidade agora não lida com contagem simples, mas com uma linha contínua e infinitamente divisível de tempo. Isso ilustra porque a modelagem inicial precisa ser, assim, extremamente rigorosa. Entendi. Porque se o engenheiro construir um modelo focado em saltos inteiros, mas a realidade exigir respostas em tempo contínuo, Toda a política preventiva da empresa desmorona. O modelo original precisa refletir com exatidão a natureza da pergunta. cara, isso cria uma transição muito curiosa para o próximo ponto do texto. Se a matemática exige que o mapa do videogame seja tão bem definido logo de cara, o que acontece quando as regras de como explorar esse espaço contêm alguma ambiguidade? Aí a gente entra num terreno perigoso. Sim, porque o livro introduz o paradoxo de Bertrand, que basicamente mostra a própria geometria entrando em curto-circuito. E a premissa do problema soa tão simples no início, né? A configuração visual do paradoxo é bem minimalista. Pede-se para imaginar um círculo perfeito e dentro desse círculo a gente desenha um triângulo equilátero. Aquele que tem os 3 lados exatamente com o mesmo comprimento. Perfeito. As 3 pontas do triângulo tocam a borda interna do círculo, ficando perfeitamente encaixado ali. Certo. A imagem de um triângulo preso dentro de um círculo está bem clara para quem está ouvindo. Aí o problema introduz uma linha reta, chamada de corda, que vai cruzar esse círculo de um lado ao outro. Isso. A pergunta de $1 milhão é: qual é a probabilidade de uma corda traçada inteiramente ao acaso ter um comprimento maior que o lado desse triângulo? E a complicação surge exatamente nessas 2 palavras, o ao acaso. É aí que a coisa complica. Sim, porque o paradoxo revela que existem 3 maneiras lógicas de desenhar essa corda aleatória, e cada método entrega uma resposta matemática totalmente diferente e ainda assim correta dentro de sua própria lógica. Peraí, mas como uma ciência exata lida com isso? Porque, a matemática não costuma aceitar respostas múltiplas para um cálculo de probabilidade simples. A matemática quebrou. Não é a matemática que quebra. A falha não está nos números, mas na imprecisão da linguagem humana. A frase escolhido ao acaso é muito vaga. Faz sentido. Por exemplo, o primeiro método de calcular isso assume que a gente escolhe aleatoriamente 2 pontos distintos na borda do círculo e então traça uma linha reta ligando os 2. Certo. Se visualizarmos isso geometricamente e usarmos o triângulo como referência, a probabilidade de a linha ser maior que o lado do triângulo é de 1/3. O que faz todo sentido se o método de jogar o dado for esse. Mas tem o segundo método. Exato. O segundo método foca no raio do círculo. Sabe aquela linha que vai do centro até a borda? Sim. Pede-se para escolher um ponto ao acaso ao longo desse raio e então desenhar a corda de forma perpendicular a ele. Nesse cenário geométrico, a probabilidade de a corda ser mais longa que o lado do triângulo salta para metade, 1/2. De 1/3 foi para metade. Isso. E ainda tem o terceiro método, que aborda a área do círculo, né? Escolhendo um ponto qualquer no espaço interno para ser o centro exato da corda, o que derruba a probabilidade para 1/4. Olha só a confusão. É a mesma figura geométrica, a mesma pergunta, mas o simples fato da expressão ao acaso não especificar como a linha é traçada gera respostas de 1/4, 1/3 ou metade. O que serve como argumento perfeito para explicar o surgimento dos axiomas de Kolmogorov, criados lá na década de 1930. Os axiomas. Eles entram para botar ordem na casa. Exatamente.
Porque antes do Kolmogorov, a teoria das probabilidades dependia perigosamente de ideias meio intuitivas do que significava o acaso. E um axioma na matemática é uma verdade inquestionável, uma regra fundamental que não precisa de demonstração e que serve de fundação para toda a teoria que vem depois. Ele criou um padrão. Ele criou um conjunto de axiomas que exigiu que a probabilidade não pudesse mais operar com termos vagos. O espaço de possibilidades precisava ser inequivocamente amarrado a regras estritas. Sem esses axiomas fundamentais, a matemática correria o risco de se tornar apenas filosofia e tipo um jogo de semântica. Então, se a linguagem ambígua quebra a matemática quando não há axiomas claros, o que acontece quando o problema tem regras claríssimas, totalmente definidas, mas o cérebro humano simplesmente não consegue processá-las direito? Aí o problema é cognitivo. Sim, porque o texto entra pesado nessa falha cognitiva nossa. E o problema dos aniversários é tipo a demonstração perfeita de como a nossa intuição matemática natural é terrível. Nossa intuição é péssima. A mente humana lida muito mal com arranjos e combinações, especialmente em escalas não lineares. O problema propõe o seguinte cenário: imagine uma sala com pessoas. Tá, uma sala cheia de gente. Quantas pessoas são necessárias dentro dessa sala para que a probabilidade de pelo menos 2 delas fazerem aniversário exatamente no mesmo dia e no mesmo mês seja maior que 50%? A armadilha do pensamento imediato é olhar para os 365 dias do ano. É o que todo mundo faz. Se a gente quer uma chance que ultrapasse a metade, a mente logicamente pensa que precisaríamos cobrir mais da metade dos dias do ano. Talvez umas 180 pessoas na sala. Com sorte, sei lá, 150. Seria o palpite intuitivo. No entanto, o texto demonstra que o número necessário é de apenas 23 pessoas. 23? É bizarro. 23 pessoas em uma sala já garantem mais de 50% de chance de haver uma coincidência de aniversários. Para quem não está acostumado, isso soa muito absurdo no primeiro momento. E soa absurdo porque tentamos resolver o problema a partir da nossa própria perspectiva individual. Alguém na sala pensa: qual a chance de outra pessoa fazer aniversário no mesmo dia que eu? O egoísmo natural do cérebro. Total. Essa é uma comparação linear, de 1 para 1. Mas a pergunta pede a coincidência entre quaisquer 2 pessoas no grupo. E a matemática que entra em cena aqui é a de análise combinatória, especificamente os arranjos. Dá para materializar isso com a imagem de apertos de mão, sabe? Se existem 23 pessoas na sala e todas precisam apertar a mão umas das outras para comparar suas datas de nascimento, não estamos falando de 23 apertos de mão. Não, porque é todo mundo com todo mundo. Exato. A primeira pessoa aperta a mão de 22. A segunda aperta de 21, porque já cumprimentou a primeira, e assim por diante. E o cálculo dessas combinações resulta em 253 pares possíveis. Centenas de pares. Sim, são 253 apertos de mão diferentes, ou seja, 253 chances individuais de os aniversários baterem. Quando existem tantas tentativas independentes sendo distribuídas em um espaço de 365 dias, a probabilidade de pelo menos um acerto ocorre muito, muito mais rápido do que a intuição sugere. Mas, assim, essa falha de percepção é inofensiva quando se trata de truques de festa com aniversários. É verdade, é só uma curiosidade. Mas a discussão ganha um peso bem assustador quando o livro leva a mesma limitação cognitiva humana para os testes de diagnóstico médico e o teorema de Bayes. Ai, o bicho pega. Pega muito. De repente, a incapacidade de entender o cenário completo passa a envolver decisões críticas de saúde pública e individual. Eu fiquei chocado lendo essa parte. Essa razoavelmente rara na sociedade. Algo bem específico. Isso, afetando apenas uma pessoa em cada 10 mil. Essa taxa é chamada na probabilidade de taxa base ou probabilidade a priori. E para detectar essa doença rara, existe um exame médico muito eficaz com uma precisão de 90%. 90% é muito bom. É altíssimo. Ele tem apenas 10% de margem de erro, tanto para falsos positivos quanto para falsos negativos. Sobre uma ótica comum de quem está na rua, um exame com 90% de precisão parece super robusto. Se alguém vai ao laboratório, faz o teste e o resultado volta positivo, a conclusão instintiva é meio trágica, né? A pessoa já pensa no pior. Lógico. A pessoa pensa, bom,
Se o teste acerta 90% das vezes e diz que eu tenho a doença, então eu tenho 90% de chance de estar doente. O pânico é imediato. Mas aí vem a surpresa matemática, que a gente só consegue entender através do teorema de Bayes. A chance real dessa pessoa estar doente, mesmo com o teste positivo em mãos, é de aproximadamente 0,09%. Ou seja, menos de uma chance em 1000. Exatamente. Essa é a parte em que a cabeça de quem escuta isso geralmente dá um nó. Como assim um teste de 90% de precisão pode significar uma chance de menos de 1% de a doença realmente estar lá? O que está acontecendo com a matemática aqui? O que ocorre é o esmagamento causado pela taxa base que a nossa intuição simplesmente ignora. Para desmistificar essa mágica, a gente precisa aplicar a matemática na população total. Tá, vamos desenhar isso. Vamos pegar uma população de exatamente 10 mil pessoas e aplicar esse teste médico em todas elas. Baseado na prevalência da doença, aquela taxa base, a gente sabe que apenas uma única pessoa, entre todas as 10 mil, realmente possui a doença. Entendido. Uma pessoa doente e 9.999 completamente saudáveis. O teste tem uma precisão altíssima de 90%, certo? Certo. Então ele provavelmente vai encontrar essa única pessoa doente e entregar a ela um resultado positivo verdadeiro. O problema de verdade começa quando o teste analisa as outras 9.999 pessoas que estão perfeitamente saudáveis. Ah, a margem de erro. Isso. Como o exame tem 10% de margem de erro, ele vai emitir falsos positivos em 10% desse grupo gigantesco de pessoas saudáveis. E 10% de quase 10 mil pessoas resulta em cerca de 1000 pessoas. Então, no final do dia, o laboratório entregou um diagnóstico positivo para a única pessoa que realmente está doente, mas também entregou exames positivos para outras 1000 pessoas que estão ótimas de saúde. O cenário se consolida aí. Existem 1.001 pessoas segurando um papel com um resultado positivo na mão. Eita! E dessas 1.001, apenas uma está de fato doente. Logo, se uma pessoa qualquer desse grupo olhar para o seu próprio papel positivo, a probabilidade real de ela ser a pessoa doente é de apenas 1 em 1.001, o que equivale a menos de 0,1%. Cara, é fascinante a explicação visual dessa população de 10 mil pessoas tira completamente a aura de mágica do número final. Para internalizar a mecânica do teorema de Bayes no dia a dia, eu gosto de pensar no funcionamento de um GPS de celular recalculando a rota. Como assim? Tipo, quando o aplicativo recebe um sinal de satélite indicando instantaneamente que o seu carro está flutuando no meio de um lago, ele não confia cegamente nesse dado novo. Ele sabe que é improvável. Exato. O GPS pega essa nova informação repentina, que no nosso caso da medicina é o teste positivo, e a cruza com todo o histórico anterior. A velocidade que o carro estava, a rota prévia, o fato de estar numa rodovia um segundo atrás. O GPS conclui logicamente a chance de um carro voar para o lago em 1 segundo é muito menor do que a chance de o satélite ter falhado. Sensacional essa comparação. O teorema de Bayes atua como esse filtro racional da realidade. Ele não permite que uma nova evidência, por mais alarmante que pareça sozinha, anule o contexto estatístico global que já existia. A beleza dessa analogia do GPS é que ela capta o dinamismo da probabilidade bayesiana. O teorema não é apenas uma fórmula fria, ele é um mecanismo orgânico de aprendizado. Ele ensina a ponderar a força do sinal novo contra o peso da raridade inicial. É o melhor antídoto estruturado contra o desespero injustificado e o erro de julgamento rápido. Com certeza. Agora, até este ponto da nossa exploração do material, a discussão se manteve bem ancorada em problemas finitos, né? Limitados à realidade mais tangível. Sim, situações do dia a dia. Seja o número de computadores falhando, 23 pessoas em uma sala ou testes médicos em uma população contável. Mas o texto do Marcos Magalhães dá um passo filosófico gigantesco na direção do infinito, introduzindo o lema de Borel Cantelli. E aqui, olha, as regras do jogo se esticam ao limite do compreensível. O lema de Borel Cantelli representa tipo o ponto de fusão entre a probabilidade e o cálculo de limites da matemática pura.
A parte 2 desse teorema estabelece algo conceitualmente denso, mas que é provado sem sombra de dúvida. O que ele diz? Diz que, se um determinado evento possui uma probabilidade estritamente maior que zero, por mais absurdamente minúscula e infinitesimal que essa chance seja, Uma chance quase zero. isso, quase zero, e o experimento for repetido infinitas vezes de forma totalmente independente, a probabilidade desse evento ocorrer consolida-se em 1. Ou seja, deixa de ser uma possibilidade e converte-se em certeza absoluta. E a ilustração mais célebre dessa ideia matemática, que sempre surge quando se fala no lema, é o teorema do macaco infinito. Ah, um clássico. É a ideia de que um primata, batendo de forma puramente aleatória nas teclas de uma máquina de escrever ou de um teclado de computador, se tiver tempo infinito à disposição, fatalmente acabará digitando a obra inteira de William Shakespeare. E não apenas uma vez, mas infinitas vezes. É o poder do tempo infinito. Como as letras do alfabeto e a pontuação existem no teclado, a chance de bater a sequência de Hamlet perfeitinha existe. Ela é só astronomicamente pequena. Mas com tempo infinito, rola. E essa transição do improvável para o inevitável é o que choca a nossa intuição, porque a mente humana não evoluiu para compreender a escala do infinito. Para o nosso cérebro, um evento que tem uma chance em trilhões é logo arredondado para impossível. Porque a gente vive o quê? 80 anos? Exato, simplesmente porque ele nunca ocorreria durante o período de uma vida humana. Mas a matemática não se limita à biologia. O lema de Borel-Cantelli decreta que, em uma linha do tempo eterno, o evento extremamente raro é uma certeza estatística. Mas, sabe, cabe aqui uma provocação sobre a utilidade real disso fora do ambiente acadêmico. Vamos lá. Tempo infinito não existe no mundo tangível em que as empresas operam ou as pessoas vivem. E, feliz ou infelizmente, não existem macacos imortais fazendo testes em teclados. Ainda bem, né? Pois é. Então fica a dúvida, por que a probabilidade se debruça sobre algo aparentemente tão distante do chão de fábrica da vida real? Qual é o uso prático disso? Em cenários complexos. O teorema ensina a não subestimar o evento raro quando a escala de oportunidades é gigantesca. Escala gigantesca tipo o quê? Quando se analisa, por exemplo, o mercado financeiro lidando com bilhões de transações algorítmicas por segundo, ou mutações genéticas de vírus replicando trilhões de vezes em vários hospedeiros, ou ainda sistemas de controle aéreo com infinitas variáveis diárias. Ah, entendi. São muitos eventos acontecendo muito rápido. Sim, se o evento falho, o chamado evento cisne negro, tiver uma chance maior que zero e o número de tentativas for massivamente estendido, o desastre ocorrerá. O rigor desse lema força engenheiros e atuários a desenvolverem defesas, até mesmo contra aquilo que considerariam intuitivamente impossível. Isso molda o design de aviões, reatores nucleares e até criptografia, né? Exatamente. A matemática pura salva vidas na prática. Ao compreendermos as leis extremas do infinito, a gente se torna mais preparado para respeitar e mitigar os riscos do presente e do nosso imediato. Bom, fechando o arco de toda essa discussão levantada pelo material, o saldo desse trajeto é incrivelmente denso. Muito rico. A probabilidade se revela não como o ato trivial de jogar moedas para cima, mas como a construção rigorosa do universo de possibilidades através daquele conceito inicial do espaço amostral. E fica muito claro como ambiguidades da linguagem geram paradoxos geométricos inteiros. O paradoxo de Bertrand que o diga. E como a falta de familiaridade com arranjos e proporções pode transformar diagnósticos rotineiros em falsas sentenças trágicas, como a gente viu no Teorema de Bayes. O texto reforça o tempo todo a premissa de que a mente humana é, por padrão, péssima em lidar com o acaso e com combinações estatísticas. É por isso que os modelos matemáticos detalhados, o raciocínio bayesiano e os axiomas estritos de Kolmogorov não são apenas, preciosismos matemáticos. Não são só para passar na prova. Não. Eles são mecanismos de defesa fundamentais para evitar que o pensamento caia nas armadilhas da nossa própria intuição falha. A matemática atua, portanto, como
Uma verdadeira vacina contra conclusões precipitadas num mundo cada vez mais movido por dados e estatísticas soltas. Com certeza absoluta. E, pensando sobre as raízes da teoria que exploramos hoje, especialmente lá atrás no paradoxo de Bertrand, há uma reflexão inevitável que transcende as páginas do livro acadêmico. O paradoxo provou para a gente que quem define o método e a maneira como as regras são aplicadas no espaço amostral pode alterar o resultado da probabilidade final para um quarto, um terço ou metade. E ainda estar tecnicamente correto. Exato, tecnicamente correto aos olhos da matemática pura. Então, para quem acompanha a gente, fica o pensamento sobre o quanto das garantias estatísticas, números absolutos de pesquisas e relatórios econômicos que circulam diariamente nos noticiários carregam esse mesmo tipo de manipulação sutil. É um ponto de vista muito importante. A grande questão não é apenas se a matemática que sustenta a pesquisa que você vê na TV está correta, mas sim quem teve o poder de desenhar o mapa do espaço amostral no primeiro momento. É importante ficar muito atento a quem define os limites do universo que está sendo medido e reportado para nós. Até o nosso próximo mergulho lógico no conhecimento.